Nessa questão do inglês, né, que você estudou no Brasil um tempo, eu até queria saber com você se esse estudo no Brasil serviu para você de alguma forma aqui nos Estados Unidos, e como que foi a sua vivência com o inglês quando você chegou aqui? Inglês. Inglês do Brasil eu aprendi gramática, aprendi a escrita, mas vamos falar assim de 0 a 100% que eu aprendi no Brasil de escuta foi uns 40%, leitura zero, fala zero e escrita zero. E quando eu cheguei, que meio que começou a sair as palavras de sim, não, over there, tipo lá, here, entendeu? Aqui. Tomorrow. Meio que foi de pouquinho em pouquinho vindo a palavra. Quando alguém me perguntava algo em inglês, eu conseguia soltar algo respondendo. E no começo foi bem pegado. Primeiro que você sai do avião, todo mundo falando rápido, 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 você fica tudo perdido. Você tenta acompanhar, você não aguenta acompanhar. Aí você vai pro hotel, a mesma coisa muito rápido, você fica tipo, não consigo entender. E é porque é muito rápido a velocidade que eles falam, é muito diferente de um professor de inglês no Brasil. Muito rápido, é muito rápido. E dizem, E assim, eu percebi muito também, cara, desculpa te cortar, que quando eu saí de Massachusetts para Califórnia, eu percebi uma diferença muito grande no inglês. Eu não sei se a sua esposa já chegou a comentar algo sobre. Tem muita diferença? Às vezes acento, né? o acento, eu não sei, cara, para mim aqui foi mais fácil aprender. E um pouco é isso que você falou mesmo. Eu aprendi muita gramática no Brasil, mas eu não sei se você até concorda comigo, por a gente não escutar aquelas palavras todos os dias. Hi, how are you? I'm fine. Can I have a glass of water? A cup of water? Qual que é a diferença de cup ou glass para água, dependendo do copo, você entende? Então são Sim. contextos que a gente não vive no dia a dia, tipo expressões como all set. Ah, o que que é isso? Tipo, né, não se fala isso, né, às vezes na aula de inglês você não fica falando É, essas coisas. sim. É, eu moro aqui quase na beira com o New Hampshire, perto de Nashua, e você sabe, e para mim o contato é o cliente, ele já é um cliente mais caipira, vamos falar assim. Então, em inglês, e é normalmente mais velho, a pessoa que tem uma casa, quer fazer algum reparo, e aí o sotaque já é diferenciado, ainda tem aquele sotaque mais envelhecido, porque a pessoa já é mais idosa. E aí é difícil mais ainda para entender a pessoa falando. E é caipira, cara, é diferente. E dá para entender, agora eu tô entendendo bem. Eu posso dizer que hoje eu tô entendendo 95%. Se eu não entender os 5%, eu, cara de pau, vou e pergunto. Não entendi a palavra que você falou. Repete para mim, por favor. Repetiu? Ok. Qual que é o significado dela? Você já passou alguma situação engraçada com o inglês, assim? Eu já passei várias. Ai. Eu. A mais engraçada para mim até hoje, que foi a. Tipo, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Foi que quando eu cheguei, aquilo que eu te falei, eu só conhecia 40%. Os outros 60% não existia. O restaurante onde eu trabalhei, ele era um restaurante coreano, e o chefe da cozinha, que eu virei assistente dele, era coreano, e sabia, tipo, 5% de inglês também. Então, quando ele me mandava buscar um utensílio ou algum item de comida, eu já conhecia os itens pelo tempo que você passa lá, e ele me falava o item. Só que eu achei que ele me falava o item em inglês. É igual, tipo, nhampa. Nhampa é cebola em coreano. Só que em inglês é onion. E aí eu chegava lá na frente e falava para a pessoa que a gente não tinha mais inhampa. E aí os funcionários do restaurante olhavam pra minha cara, tipo, você tá fumando? O que você tá falando, menino? E aí era muito doido porque eu não sabia distinguir, Cebola tá aqui entendeu? atrás. Eu não sabia Cebola tá aqui. distinguir. Tá entendendo que eu não sabia distinguir porque ao mesmo tempo que eu tava entendendo inglês, aprendendo inglês, eu tava aprendendo a língua dele ao mesmo tempo, junto, então eu ouvia e eu reproduzia. Reproduzia. Isso que tava errado, entendeu? E só depois que eu digitei no celular que eu fui olhar, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Sabe? E eu bati o pé, tipo, é nhampa, eu quero nhampa, nhampa. Sabe? O negócio, tipo, isso para mim Não, foi cômico demais, entendeu? e é Na época. interessante porque, assim, principalmente nas empresas, né? Quando eu morava em Massachusetts, trabalhei numa empresa em Cambridge entregando pizza. E os donos eram italianos. Então, às vezes, a gente acha, assim, que quando a gente começar a trabalhar numa empresa, que a gente vai lidar com americanos que são nativos americanos, que no caso seriam índios, mas não, às vezes o americano que está ali, ele tem uma descendência europeia, às vezes latina, às vezes coreana, asiática, de modo Sim, geral, né? sim, Então é exatamente. muito misto os Estados Unidos, né? Muita gente acha que o americano é aquele de olho azul e tudo. Não, mas
Quando você vem aqui para Califórnia, você vai ver americano oriental, americano negro, americano latino, Sim, brasileiro, já whatever. misturou muito, né? Exatamente. É, E como você falou de trabalho, para arrumar trabalho, foi difícil para você? Porque você falou que teve uma experiência na Flórida, né? sim. Mas tanto na Flórida quanto Massachusetts, foi difícil encontrar trabalho? Porque essa é uma grande dúvida dos brasileiros quando eles querem vir para os Estados Unidos. Se vão conseguir encontrar trabalho e as adversidades que tem no trabalho aqui nos Estados Unidos que são diferentes do Brasil. Para mim, o meu primeiro, o trabalho mais difícil de conseguir foi o meu primeiro trabalho. Foi o meu primeiro trabalho porque eu cheguei, um amigo meu, Daniel, ele me buscou no aeroporto na época e ele me levou para morar no apartamento que ele vivia, no quarto, etc. E é até bom falar disso, porque o pessoal fala que não conhece ninguém aqui, mas é arriscado, mas, né? Eu não conhecia ele no Brasil. Conheci aqui, grupo de WhatsApp, ok, me busca lá, busco, vamos que vamos. Cuidado com isso, deixa bem claro, cuidado com isso. Mas ele me ajudou, levou pro quarto, paguei o aluguel, e ele trabalhava limpando o mercado de madrugada. Então, meio que eu ficava na casa sozinho, entendeu? E eu fiquei na casa por uma semana sozinho, e eles trabalhando de madrugada, e quando eles chegavam, ele dormia de dia, era um rolê doido assim, e eu não tinha contato com eles muito, então eu ficava receoso de sair pra rua, e era um negócio muito doido, parecia um gato, assim, assustado, não conhecia as coisas. Então, o meu primeiro trabalho foi o mais difícil, justamente porque eu não tinha contato com ninguém, não conhecia nada da cidade. Fui viver em Fort Myers, que é uma cidade entre Naples e Tampa, lá do outro lado de Miami, não é do lado de cá, entendeu? É perto de Orlando. E na cidade tem tipo 100 mil habitantes, e 100 mil habitantes, 35 brasileiros. E Porque aí, eu acho que mentira, essa região não é super mais muito brasileiro. comum brasileiro, né? Não, Tipo, não, não, não. eu já ouvi falar Fort Myers, o pessoal vai mais para, sei lá, Flórida. Às vezes uns vão para Tampa, mas é mais americano também. Sim, Flórida, sim. Orlando, Miami. Isso, isso. E aí eu fiquei lá nessa casa, aí eu saí, comprei uma bicicletinha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bicicletinha, porque eu não tinha carro, ele saiu com um carro, comprei uma bicicletinha e saí para pedalar, entendeu? E saí longe, fui tipo 1, 2 horas Sem pedalando, rumo. procurando, sem rumo. E aí, foi muito doido. Esse dia foi muito doido. Anotei no papelzinho assim, tipo meu número de telefone, meu nome, uns 5 papelzinhos e fui entregando nos lugares, entendeu? Caraca. Aí, sim, aí eu fui nesse restaurante que eu entreguei. Aí a pior parte não é entregar o papel, é a pessoa te ligar e você não conseguir responder ela, que você fica. Por Sério? sorte, sim. É muito assustador, porque a pessoa fala inglês muito rápido, você não consegue responder. Eu tava uma semana aqui. Aí, por sorte, o gerente na época, Juan, ele era filho de cubano, e aí ele entendeu que eu não sabia falar inglês, ele puxou pro espanhol. Aí ele falou pra mim, tipo, vem pra uma entrevista no próximo dia. Desse jeito, sim. Foda-se. Aí eu fui pra entrevista, da entrevista, no outro dia eu tava trabalhando. Aí no dia seguinte o restaurante já tava inaugurando, então eles precisavam de gente, foi um negócio muito assim. E esse foi o mais difícil porque fiquei tipo uma semana parado, vamos dizer assim. Então foi um caos. Minha cabeça tava, não vou conseguir emprego, não vou conseguir emprego, não vou conseguir emprego, não vou conseguir emprego. Por isso que é bom para quem tá assistindo isso e quer vir para América e ir para a comunidade, porque isso você vai estar mais tranquilo, porque você vai estar dentro da sua comunidade. Então você não vai ficar assustado. Só sair na rua. Você me viu, só sair na rua e gritar, aqui! Todo mundo vai olhar para você assim, oi, oi, oi. Porque é muito brasileiro, entendeu? Mas essa E experiência foi na Flórida que você conseguiu o emprego. isso, tô dando de exemplo. A pessoa que for chegar hoje Ah, não chega num lugar perdido, chega num lugar onde tem a comunidade, entendeu? Justamente por causa disso. Mas o trabalho mais difícil foi esse. Depois disso, todos os trabalhos foram fáceis, porque é só entrar no celular, já está dentro de 45 grupos, é só falar com alguém. Precisa de ajuda ali, limpando o app. Precisa de ajuda ali, fazendo não sei o quê. Tá bom, vamos, entendeu? E é só isso, entendeu? e como que é trabalhar nessa cultura americana? Porque no Brasil a gente está acostumado às 8 às 5, cheirosinho, bonitinho, né? O salário cai todo mês, falta, passa, sei lá, atestado. Como que é trabalhar nos Estados Unidos? Fala para nós as suas experiências, fazendo atividades completamente diferentes. É, é pauleira, é pauleira. Duas coisas que eu falo para pessoa antes de sair do Brasil, qualquer pessoa também eu falo isso, faz um CrossFit, faz pelo menos uma corrida diária de 5 dias, ou faz algum exercício para resistência, para o seu corpo aguentar. Você não está sabendo o que você vai chegar aqui, que você vai se deparar, porque você está acostumado a trabalhar 8,
sei lá, anda de ônibus 2 horas ou de carro 2 horas, chega em casa 10, aí você ainda tem mais 14 horas para dormir, fazer tudo que você quer fazer. Aqui você vai trabalhar 14 horas. E aí você quase não vai conseguir dormir, quase que não vai conseguir lavar roupa direito, você não tem tempo. E aí é uma pegada doida, você entra num ciclo vicioso de trabalhar para fazer dinheiro, e você quase morre. Morre assim que eu falo uns adapta, outros desiste e vai para um trabalho menor, só part-time, outros voltam para o Brasil. E para mim, eu fiquei trabalhando no restaurante por 1 ano e 2 meses, fazendo tipo 90, 100 horas por semana, assim, sabe? Era 14, Sério? 15 horas todo dia. Eu abri o restaurante, tinha chave já na época. Abri o restaurante, a gente limpava tudo 11 horas da noite, eu fechava o restaurante, dormia, acordava e já estava no restaurante de novo. É tipo, era isso, Nessa entendeu? época você E ganhava quanto, assim? $10 a hora. 10? $10 a hora. Caraca, Você mano. não sabe, cara. Você não sabe. A gente chegou ao primeiro trabalho, é lindo. O quê? O cara me grudou assim, ó. Ele me falou: não, você não vai saber nada sobre a cultura. O quê? O vizinho tá ganhando mais? Não, você não vai saber nada. Tipo assim, ele me locava mesmo. Ele, tipo, me travou lá para não saber E sobre. acontece isso mesmo, assim, do próprio patrão, por não querer perder aquele funcionário, meio que limitar você de Sim. expandir? Sim, uma época eu falei isso para ele. Eu encontrei a primeira vez um brasileiro trabalhando na construção e foi a primeira vez que eu pedi para o meu patrão para ele me dar um part-time, sei lá, 2 vezes por semana. Tem como, sei lá, na segunda e na terça, que é mais fraco, você me deixar fazer part-time? Aí ele falou: para quê? Aí eu apontei: tá vendo aquele cara na câmera ali? Ele é um brasileiro, ele fez esse restaurante todo em tile, aqui, piso. Eu quero aprender com ele, trabalhar com ele. E o cara ficou bravo comigo, o dono do restaurante, tipo assim, ficou puto, porque eu me abri, eu falei a verdade, entendeu? Ele ficou puto porque ele sabia que se eu aprendesse o serviço lá, eu ia pegar e ia fazer o serviço, entendeu? Na verdade era meu foco. E foi bom acontecer isso, de você tentar. Vou tentar falar isso rápido. Se você abrir para trabalhar sábado e domingo e depois querer fechar esses dias pro seu chefe, você se fudeu. Não sei se pode falar palavrão, desculpa. Pode Mas ficar à vontade. é porque se você abriu esses dias para ele, para você pedir para ele para fechar depois, ele ia ficar puto com você. É muito enjoado isso, é chato. Se você abre para trabalhar em feriados ou sei lá o que seja, aqui na América, se você trabalha para alguém fixo assim, você tem que falar isso na hora para a pessoa, entendeu? Eu trabalho esse dia, aquele dia, e não me liga na minha folga, entendeu? Agora, se você quiser trabalhar direto, de 7 dias por semana na folga, e aí lá na frente você pedir uma folga para ele vai ficar puto com você. É muito estranho de falar isso, mas na verdade entendeu? Porque vira um ciclo vicioso dele também, tendo você todo dia, sabendo como faz todo aquele serviço, sem precisar ter alguém para repor, não precisa mais pensar em escala, porque você trabalha igual um doido, então ele não precisa mais. Só que quando seu cabeça estiver demais, você pedir uma folga, ele sempre fecha uma cara para você. É normal isso. É E, porque e foi tá exatamente o que aconteceu difícil, comigo né? lá, Tá difícil encontrar trabalhadores, e quando que eles quer trabalhar. encontram, eles também que querem trabalhar, tem isso também. É. Então, quando eles encontram, eu entendo um pouco, mas também entendo o outro lado, porque faz parte do processo. Um dia, um dono de uma empresa também começou de baixo, e ele teve um insight para fazer diferente. Então, isso faz parte do processo. O problema é que alguns empregadores às vezes não entendem, né? É, é, É complicado. é complicado, concordo com você.